Chegado a Petersburgo, Pierre não informou. 3. Chegado a Petersburgo, Pierre não informou ninguém da sua chegada. Não fazia visitas e passava os dias na leitura do livro de Tomás de Kempis. Tomás de Kempis era um monge medieval, um místico, que escreveu a Imitação de Cristo. Um livro que lhe tinha ido parar às mãos, não sabia como nem da parte de quem. No decorrer da leitura, Pierre ia reforçando sempre a mesma coisa. O prazer nunca antes experimentado de acreditar na possibilidade que Ossip Alekseevich lhe revelara de alcançar a perfeição, assim como na possibilidade do amor fraterno e ativo entre as pessoas. Decorrida uma semana, o jovem conde polaco Wilarski, que Pierre conhecia minimamente da alta sociedade petersburguense, entrou no fim da tarde pelo seu gabinete dentro, com o mesmo ar oficial e solene com que entrara noutra ocasião o padrinho de duelo de Dolokhov. Fechando a porta e verificando que não havia ali mais ninguém além de Pierre, começou a falar. Vim aqui com uma missão e com uma proposta para si, conde, disse ele sem se sentar. Uma pessoa altamente colocada na nossa confraria solicitou que o senhor fosse admitido na dita confraria antes do prazo normal e propôs-me que fosse o seu fiador. Considero meu dever sagrado o cumprimento da vontade dessa pessoa. É seu desejo entrar sob minha fiança na confraria dos franco-mações? O tom frio e severo de um homem que Pierre via quase sempre nos bailes, com um sorriso afável e junto às mulheres mais brilhantes, espantou Pierre. Sim, disse. Wilarski inclinou a cabeça. Mais uma pergunta, conde, disse, a que peço que responda, não como futuro maçom, mas como homem honesto, galantom. Com toda a sinceridade, rejeitou as suas antigas convicções, tem fé em Deus? Pierre ficou pensativo. Sim, tenho fé, respondeu. Sendo assim, começou Wilarski, mas Pierre interrompeu. Sim, tenho fé em Deus, repeti. Sendo assim, podemos ir, disse Wilarski. O meu coche está à sua disposição. Wilarski foi todo o caminho calado. Às perguntas de Pierre do que teria de fazer e como deveria responder, Wilarski limitou-se a dizer que os irmãos, mais eméritos do que ele, iriam pô-lo à prova e que Pierre não tinha mais do que dizer a verdade. Depois de franquearem o portão do prédio grande onde se situava a loja e de subir uma escada escura, entraram para um pequeno vestíbulo alumiado, onde, sem a ajuda de criados, se desembaraçaram das peliças. Do vestíbulo passaram para uma sala. Um homem, envergando uma estranha vestimenta, apareceu à porta. Wilarski foi ao encontro dele e disse-lhe em voz baixa qualquer coisa em francês. Depois aproximou-se de um pequeno guarda-fatos em que Pierre viu vários trajes que nunca tinha visto antes. Wilarski tirou do armário um lenço, vendou com ele os olhos de Pierre, atando-o com um nó forte na nuca, arrepanhando-lhe dolorosamente os cabelos. Depois fê-lo inclinar-se, beijou-o e, pegando-lhe na mão, levou-o. Pierre continuava a sentir uma dor no couro cabeludo da nuca por causa do nó, e, embora franzisse a cara de dor, também sorria como que envergonhado. A sua enorme figura, de braços caídos com a cara franzida e sorridente, ia em passo tímido e incerto atrás de Wilarski. Tendo levado Pierre pela mão uns 10 passos, Wilarski parou. Se tomou a firme decisão de entrar para a nossa confraria, disse ele, seja o que for que lhe aconteça, tem de suportar tudo corajosamente. Pierre acenou que sim com a cabeça. Quando ouvir baterem à porta, tira a venda, acrescentou Wilarski. Desejo-lhe o melhor êxito, coragem. E depois de apertar a mão de Pierre, Wilarski saiu. Sozinho, Pierre continuava a sorrir. Por 2 vezes encolheu os ombros, fez menção de levar a mão ao lenço para o tirar, voltou a baixá-la. Os 5 minutos que passou com os olhos vendados pareceram-lhe 1 hora. Sentia as mãos dormentes, fraquejavam-lhe as pernas. Tinha uma sensação de cansaço. Passava pelos mais variados e complexos sentimentos. Tinha tanto medo do que lhe podia acontecer como de manifestar esse medo. Mas, acima de tudo, sentia a alegria de ter chegado o momento de ele, finalmente, entrar no caminho da renovação e da vida ativa e virtuosa com que sonhava, desde o seu encontro com Ossip Alekseevich. Ouviram-se pancadas, fortes, na porta. Pierre tirou a venda e olhou à sua volta. Na sala a escuridão era de breu. Apenas uma lamparina ardia dentro de qualquer coisa branca.
Pierre aproximou-se e viu que a lamparina estava em cima de uma mesa negra, onde havia também um livro aberto. O livro era o Evangelho. O objeto branco em que ardia a lamparina era uma caveira, com os seus orifícios e dentes. Que horror! Depois de ler as primeiras palavras do Evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Pierre contornou a mesa e viu uma caixa grande aberta com quaisquer coisas dentro. Era um caixão com ossos. Não se surpreendeu o que via. Pierre, na sua esperança de começar uma vida absolutamente nova, diferente da anterior, estava pronto para coisas extraordinárias, ainda mais extraordinárias do que o que estava a ver. Caveira, caixão, evangelho. Parecia-lhe que esperava tudo isso, parecia-lhe que esperava ainda mais do que isso. Tentando despertar a ternura em si, olhava à sua volta. Deus, morte, amor, fraternidade das pessoas, dizia a si mesmo, ligando a essas palavras imagens vagas mas felizes. A porta abriu-se e entrou alguém. À luz fraca, a que, no entanto, já tivera tempo de se habituar, Pierre viu entrar um homem de pequena estatura. O homem, vindo por certo da luz crua, ao entrar na escuridão, parou. Depois, num passo cauteloso, aproximou-se da mesa e pousou em cima dela as suas mãos pequenas com luvas de cabedal. O homem estava de avental branco de couro que lhe cobria o peito e uma parte das pernas. Ao pescoço trazia uma espécie de colar, vendo-se-lhe debaixo do colar um peitilho branco de pedras, tufado e alto, orlando o seu rosto ovalado, iluminado de baixo. Por que veio aqui? Perguntou o homem na direção de Pierre, ao sentir onde este estava pelo barulhinho que fez. O senhor, sem acreditar na verdade da luz e sem ver a luz, porque veio aqui, o que quer de nós? Sabedoria, virtude, iluminação? No momento em que a porta se abrira e entrara um desconhecido, Pierre experimentara um sentimento de medo e veneração, idêntico ao que se lembrava de ter na infância durante a confissão. Vira-se então a sós com um homem que lhe era inteiramente estranho pelas condições de vida, mas próximo pela fraternidade humana. Pierre, com o coração a bater tão forte que lhe cortava a respiração, aproximou-se do orador, assim se chamava na maçonaria o irmão que preparava o postulante para entrar na confraria. Quando se aproximou mais, Pierre reconheceu no orador um conhecido, Smolyaninov, mas parecia-lhe insultuoso pensar que era um conhecido. Era apenas um irmão e um mentor virtuoso. Pierre demorava a responder, pelo que o orador teve que repetir a pergunta. Sim, eu busco a renovação, articulou Pierre a grande custo. Está bem, disse Smolyaninov, e de imediato continuou. Tem a noção dos meios que com a nossa Santa Ordem o ajudará a alcançar o seu objetivo? Perguntou calma e rapidamente. Espero guia, ajuda na renovação, disse Pierre com um tremor na voz e dificuldades em articular, por causa da emoção e da falta de hábito em exprimir-se em russo sobre matérias abstratas. Que ideia faz da franco-maçonaria? Suponho que a franco-maçonaria é fraternité e igualdade das pessoas com objetivos virtuosos, disse Pierre, envergonhando-se à medida que falava da discrepância das suas palavras com a solenidade do momento. Suponho, está bem, disse o orador com rapidez, pelos vistos plenamente satisfeito com a resposta. O senhor tem procurado os meios de conseguir o seu objetivo na religião? Não, considerava injusta e não a praticava, disse Pierre, numa voz tão baixa que o orador não o ouviu e perguntou o que tinha dito. Fui ateu, respondeu Pierre. O senhor procura a verdade para seguir as leis dessa verdade. Portanto, procura a sabedoria e a virtude, não é? Disse o orador depois de uma longa pausa. Sim, sim, confirmou Pierre. O orador pigarreou, cruzou as mãos no peito e falou. Agora tenho de lhe revelar o objetivo principal da nossa ordem, disse ele. E se este objetivo coincidir com o seu, será útil a sua adesão à nossa confraria. O primeiro objetivo principal, e juntamente com ele o fundamento da nossa ordem, sobre o que se erigiu e o que nenhuma força humana pode derrubar, é guardar e transmitir aos descendentes um mistério importante. Desde os séculos mais remotos, e mesmo desde o primeiro homem, mistério que nos foi legado e do qual talvez dependa o destino do género humano. Porém, sendo que este mistério é de tal ordem que ninguém o pode conhecer ou utilizar se não se preparar
para ele com a autopurificação longa e esforçada, nem todos podem esperar aceder a ele rapidamente. Por isso temos um segundo objetivo que consiste em preparar os nossos membros, na medida do possível, em corrigir os seus corações, em purificar e iluminar as suas mentes com os meios que nos foram revelados pela tradição dos homens que se têm esforçado na busca deste mistério, e deste modo, tornar os nossos membros capazes de o apreenderem. Purificando e corrigindo os nossos membros, tentamos, em terceiro lugar, corrigir também todo o género humano, propondo-lhe na pessoa dos nossos membros o exemplo de devoção e virtude, e com isso tentamos, com todas as nossas forças, fazer frente ao mal que reina no mundo. Pense nisto, e eu depois volto a falar consigo, disse e saiu da sala. Fazer frente ao mal que reina no mundo, repetiu Pierre, e imaginou a sua futura atividade nesta área. Imaginou as pessoas que eram como era 2 semanas atrás, e ele a dirigir-lhes um discurso didático e edificante. Imaginou a gente depravada e desgraçada que ele ajudava com a sua palavra e sua ação. Imaginou as vítimas que ele salvava dos seus opressores. Entre os 3 objetivos mencionados pelo orador, o último, a correção do género humano, era o que tocava mais fundo o coração de Pierre. O importante mistério mencionado pelo orador, embora lhe excitasse a curiosidade, não se lhe afigurava substancial. Ora, o segundo objetivo, a purificação e a correção de si mesmo, interessava-o pouco, porque no momento já se sentia com prazer, suficientemente liberto dos antigos vícios e pronto tão só para o bem. Transcorrida meia hora, voltou o orador para comunicar ao postulante as 7 virtudes, correspondentes aos 7 degraus do Templo de Salomão, que cada maçom deveria cultivar em si. As virtudes eram modéstia, guardar o segredo da ordem, obediência aos superiores da ordem, bons costumes, amor pela humanidade, coragem, generosidade, amor à morte. Em 7º lugar, disse o orador, tente, por meio de frequentes reflexões sobre a morte, que a morte deixe de lhe parecer um inimigo terrível e se torne um amigo, que liberta desta vida de desgraça a alma que se atormenta nos trabalhos da virtude para a introduzir no lugar da recompensa e do sossego. É verdade, tem de ser assim, pensava Pierre quando, depois destas palavras, o orador voltou a abandoná-lo, deixando-o de novo entregue à reflexão solitária. Tem de ser, só que ainda não estou tão fraco que gosto da minha vida, cujo sentido só agora começa a abrir-se para mim pouco a pouco. Porém, enumerando pelos dedos outras 5 virtudes, Pierre sentia-as na sua alma. Coragem, generosidade, bons costumes, amor pela humanidade e, sobretudo, a obediência. Esta última não lhe parecia sequer uma virtude, antes uma felicidade. Era tão agradável para ele libertar-se agora do seu voluntarismo e submeter a sua vontade àquele ou àqueles que conheciam a indubitável verdade. Pois. Quanto à virtude que faltava, Pierre não conseguia lembrar-se dela. O orador voltou e desta vez mais depressa do que antes, perguntando a Pierre se continuava firme na sua intenção e se estava pronto a submeter-se a tudo o que exigissem dele. Estou pronto para tudo, disse Pierre. Tenho de comunicar-lhe também, disse o orador, que a nossa ordem ensina a sua doutrina não só por meio da palavra, mas também por outros meios que influenciem o verdadeiro aspirante à sabedoria e à virtude, talvez com mais força ainda do que as explicações verbais. Este santuário, com o adornamento que está a ver, já deve ter esclarecido o seu coração, caso seja um coração sincero, mais do que o esclareceram as palavras. Talvez veja também na continuação da cerimónia formas semelhantes de esclarecimento. A nossa ordem imita as sociedades antigas que revelavam as suas doutrinas por meio de hieroglifos. O hieroglifo, dizia o orador, é a denominação de algum objeto que esteja fora da percepção sensorial e que tenha características semelhantes à figura representada. Pierre sabia muito bem o que era um hieroglifo, mas não se atrevia a falar. Ouvia o orador em silêncio, pressentindo por todos os indícios que as provas começariam de um momento para outro. Se a sua decisão for firme, devo passar à iniciação, disse o orador, aproximando-se mais de Pierre. Em sinal de generosidade, peço que me entregue todos os seus objetos preciosos. Toma, foi logo direto ao objetivo. Mas eu não tenho nada comigo, disse Pierre, supondo que lhe pedia a entrega de tudo o que tinha. Que trouxer consigo relógio, dinheiro, anéis.
Pierre apressou-se a tirar o porte-moedas e o relógio e demorou a tirar a aliança do dedo gordo. Feito isso, disse-lhe o maçom: em sinal de obediência, peço-lhe que se dispa. Pierre, por indicação do orador, tirou a casaca, o colete e a bota esquerda. O maçom abriu-lhe a camisa do lado esquerdo do peito e, inclinando-se, arregaçou-lhe a calça da perna esquerda até ao joelho. Pierre, pressuroso, já ia tirar também a bota direita e arregaçar a calça do mesmo lado, para poupar trabalho ao desconhecido, mas o maçom disse-lhe que não era necessário e deu-lhe um chinelo do pé esquerdo para calçar. Com um infantil sorriso de vergonha, dúvida e ironia para consigo mesmo, que involuntariamente se lhe esboçava na cara, Pierre ficou parado diante do orador, de braços pendentes e pernas abertas, à espera de novas ordens.